Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o iPhone 13 Pro depois de 9 meses de uso. Valeu ou não valeu a pena comprar esse aparelho? Eu vim de um Max para um Pro, então é menor, menos bateria, menos tela. Valeu a pena essa troca? Como foram esses 9 meses? Vou contar todos os detalhes, inclusive sobre a manutenção do aparelho, como eu estou fazendo para manter ele zerado durante esse período todo de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro falando aqui da parte estética, o que foi feito para manter o aparelho impecável durante esse tempo todo, 9 meses, sendo que é o aparelho principal de uso, é o aparelho que vai para a rua, não é o aparelho que fica em casa. Primeira coisa, eu coloquei uma película de vidro, gosto muito das películas de hidrogel, mas a de vidro eu acho que desliza melhor os dedos para games, então eu acabo colocando de vidro aquelas 3D e tal. Película barata, gente, eu não coloquei nenhuma película cara, nenhuma película cheia de frescura, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, capinha, essa na verdade é uma das capinhas que eu venho utilizando durante esse período, uma capinha da Rock Space, que eu gosto bastante, a Rock mandou aqui para teste várias capinhas diferentes, e eu alterno o uso entre elas, e realmente são capinhas muito confortáveis, essa parte meio de borracha aqui na lateral realmente é bem agradável de usar, e essa capinha está protegendo muito bem mesmo o aparelho durante esse período todo. Vale lembrar que é um cuidado que eu não sei se todo mundo toma, tá? O que acontece? Qualquer capinha entra poeira dentro da capinha. Então, a cada 2 ou 3 dias eu tiro a capinha e limpo a capinha. Tiro qualquer poeira, qualquer coisinha que tenha entrado lá dentro, porque provavelmente essa poeira vai acabar danificando o aparelho. E veja, não tem um risco, não tem uma marca, ó, o aparelho está impecável. Outro cuidado importante aqui na parte de baixo, quando você vai colocar o cabinho para carregar, gente, tem que ter uma boa mira, não dá para ficar colocando a olho, porque senão você vai riscar aqui mesmo. Veja que não tem nenhum risco, tá? Um outro cuidado importante que eu tenho tomado, mas assim, comecei a tomar depois de alguns meses, falhei no começo feio com esse aparelho, mas hoje eu estou cuidando direitinho. É a bateria. O que acontece, gente? Eu usava esse aparelho no carregador por indução, carregador sem fio. Só que o aparelho anterior, os aparelhos anteriores, na verdade, eu trabalhava num ambiente com ar-condicionado, mas muito gelado. Gelado de no inverno, verão ou inverno, todo mundo de blusa, né? E aí o que acontece? Não esquentava o aparelho e aí a saúde da bateria se mantinha super firme, tá? Aqui em casa eu não tenho, nessa casa que eu moro atualmente, eu não tenho ar-condicionado. Então não é que fica calor, mas fica numa temperatura que o aparelho sente o aumento. Aqui eu tô com 91% de capacidade máxima. Isso, gente, foi assim, até 93% eu estava gastando com o carregador por indução 2%, quase 2% ao mês de saúde de bateria. Aí eu resolvi voltar para o cabo. Eu só carrego no cabo. Quando bate 100%, eu tiro da carga na hora, tá? E não deixo carregando durante a noite. Esses são os cuidados que eu tomo com esse aparelho. E não deixo baixar muito ali dos seus 70%, 60%. No máximo, aí eu já dou uma carguinha, mas ali eu procuro manter a carga desse aparelho entre 80% e 100%, mas assim, bateu 100 eu tiro na hora. Desde que eu comecei a agir dessa maneira, olha, eu estou conseguindo segurar em 91%, já com 9 meses de uso, ou seja, eu consegui brecar o envelhecimento, né, o desgaste da bateria no envelhecimento, e agora ela está dentro do normal, que assim, o normal, segundo a Apple, e segundo eu venho avaliando de vários tempos, né, para cá, vários anos, 1% ao mês é aceitável, mais do que isso tem alguma coisa errada, tá? E no meu caso, era o uso mesmo, eu estava usando direto com o carregador por indução e não estava dando certo. Tentei usar também com um carregador MagSafe. Eu tenho um MagSafe aqui e aí ele acerta o ponto exato, tem aquele lance do ímã e tal, só que mesmo assim
aconteceu o aquecimento e aquela história. O carregador por indução, ele carrega no dobro do tempo e aquece. Então isso é que acaba causando o desgaste. Bom, falando de desempenho, esse aparelho ainda, como era de se esperar, está impecável, já passou por atualizações e está impecável. A parte de trabalho pesado, dá para fazer o que quiser aqui. Obviamente ele vai muito bem em redes sociais, principalmente Instagram, para stories, para publicações normais. A qualidade das imagens é muito boa, é superior a outros concorrentes. E a parte de games também, principalmente com o arcade, também tem sido uma experiência muito legal. Tem jogos bem interessantes, super pesados, mas sem compras dentro dos games, e a performance desse aparelho para jogar é muito, muito boa. Obviamente não é agradável esse note durante o jogo, mas com o tempo você acaba meio que acostumando, né? É uma questão de hábito mesmo. Mas, de uma forma geral, eu sinto que ele é muito responsivo, ele joga com os gráficos no máximo praticamente o tempo inteiro. Então, para quem gosta de jogar, principalmente pelo arcade, eu acho muito legal, porque você tem uma lista de games gigantesca, tudo ali por 9, se eu não estou enganado, R$ 9,90, que eu pago no pacote com armazenamento, mas acho que é R$ 9,90. Então, só de não ter propaganda e não ter que pagar para melhorar no jogo, eu acho que é um ganho absurdo. Outro aspecto muito, muito importante para o meu trabalho, a parte de gravação de vídeos. Hoje, praticamente todos os vídeos do canal, desde que esse aparelho chegou aqui em casa, são gravados com ele, tá? E a não ser quando ele é o assunto, né? Ou quando eu estou gravando com duas câmeras ao mesmo tempo, eu estou com duas tomadas, que ainda estou começando isso, mas não é tão comum. Mas, tirando esses dois casos, que aí eu uso o S21 Ultra como uma câmera, que inclusive está sendo utilizado agora, e o iPhone como a segunda câmera, tirando essa situação, o resto ele é câmera do canal e perfeito, gravando em 4K, 30 frames. Para transferir os arquivos, os vídeos, é muito fácil para quem usa Mac, que é o meu caso, então, assim, muito, muito bom. Parte de câmera, eu sinto falta, na câmera de fotos, do zoom ótico, isso é fato. Depois que você começa a usar o S21 Ultra ou S22 Ultra, essa linha Ultra da Samsung, que tem o zoom ótico de 10 vezes, você realmente acha que está faltando alguma coisa quando você pega um celular que não tem essa capacidade. Realmente isso faz uma diferença e tanto. De resto, gente, assim, o aparelho tá redondo, eu ainda considero ele uma excelente compra. Agora, no passar aí dos próximos meses, né, lá para outubro, novembro, né, acho que é outubro que vão lançar o novo iPhone, a nova linha 14, eu acho que pode ser um bom momento já para ficar de olho nos preços desse aparelho, porque é um aparelho muito bom, performance excelente, câmeras excelentes e ainda vai durar muitos anos na sua mão e o preço tende a melhorar um pouquinho aí nos próximos meses, então tem que ficar de olho. Falando um pouquinho agora da questão da escolha desse aparelho, porque eu peguei o Pro e não o Pro Max. A história é a seguinte, a ideia realmente era ter um aparelho mais confortável, mais discreto na mão e no bolso, tá? Eu raramente na rua tiro o aparelho do bolso, mesmo no carro eu deixo ele sempre ali escondido dentro do console, eu não deixo nada à mostra, São Paulo não tá fácil. E o que acontece? No final das contas, a bateria desse aparelho, ela é muito semelhante ao tempo, né, de duração do 12 Ultra, tá? Do 12, desculpa, Pro Max, eu misturando Samsung. Do 12 Pro Max, que foi meu aparelho anterior. Então, realmente, é o mesmo tempo, até é impressionante isso, né? Porque são aparelhos com tamanhos aí bem diferentes e conseguiram fazer aí uma bateria menor, né, um aparelho mais eficiente. A tela, eu confesso que me acostumei rapidamente, agora eu tenho sentido um pouco de falta porque eu passei o meu iPad Pro para minha esposa, então para ler os livros, talvez aqui uma tela maior talvez fosse algo mais interessante. Mas o que vem me salvando nessa é esse amigo aqui, né?
que a Samsung já passou de um mês aí que está deixando comigo, e aqui hoje é onde eu leio os meus livros. Claro que eu tenho alguns livros comprados na plataforma da Apple que eu preciso terminar, e aí eu tenho que amargar essa tela pequena, não tem muito o que fazer. Mas não é algo tão incômodo assim, eu tenho conseguido levar numa boa. Diferença de bateria, como eu disse, eu nem senti porque tá durando a mesma coisa que o 12 Pro Max, e é aquela história que eu falei, né? O motivo da escolha foi ter um aparelho pequeno, ele ficou melhor no console do meu carro, porque a parte aqui de sair o fio ganhou um espaço, então ele não fica tão apertado, não tem que ficar inclinado nem nada parecido, e no bolso também ele é melhor, mais discreto. Então ele cumpriu com o seu papel, não me arrependo de ter pego este modelo e não o Pro Max, e realmente, provavelmente no próximo iPhone eu vou repetir esse tamanho, a não ser que tenha alguma diferença de câmera ou de hardware diferente no Pro Max, aí eu tenho que ir no mais completo, né? Porque para o trabalho acaba sendo mais interessante. Mas se não for esse o caso, provavelmente eu vou num Pro de novo, porque eu acho que o tamanho é perfeito, incomoda nada, né, no bolso, bem mais discreto, bem mais interessante. Então é isso, pessoal. Essa foi a experiência com o iPhone 13 Pro depois de 9 meses de uso, tirando a questão ali da saúde da bateria que estava sendo destruída pelos carregadores por indução, o resto foi tudo perfeito, então fica aí minha recomendação, né, de cuidados em geral, né? Não use na medida do possível, não é que eu zerei o uso, tá? Às vezes eu uso um pouquinho à noite do lado do sofá, tem um carregador por indução, por facilidade eu acabo usando, mas assim, em alguns momentos muito específicos e muito rápido e tirando logo quando chega ali 100% ou perto, só para dar uma carguinha rápida. Então use com cautela o carregador por indução, coloque uma boa película e, importante também, sempre tire a capinha para dar uma passadinha de pano ali, para não deixar acumular poeira, porque essa poeira pode sim riscar o aparelho. Veja que no meu caso, com esses pequenos cuidados, o aparelho depois de 9 meses está zero, né? Então vale muito a pena você ter um pouquinho de cuidado para esticar o uso dele em perfeitas condições. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.